Há 5 anos, a Infine nasceu com um propósito: transformar vidas através da beleza das semijoias. Aqui você encontra acessórios banhados a ouro 18 quilates, prata, ródio negro e ródio branco, que não são apenas peças, mas símbolos de força, autoestima e sofisticação. Porque acreditamos que cada mulher carrega sua própria luz e ela merece brilhar todos os dias em cada detalhe. Na Infine, além de escolher joias que traduzem sua essência, você pode ser parte de algo maior, tornar-se consultora Infine e empoderar mulheres todos os dias através do seu trabalho. Atendimento na loja física, Rua Pedro de Toledo, 798 em Lins. WhatsApp 14 98208 8287 ou com as consultoras Infine. Existem momentos que pedem um cuidado especial. Um espaço acolhedor, bonito e preparado para receber faz toda a diferença. E é exatamente isso que você encontra na Casa Rosa Beauty. Um ambiente pensado para valorizar sua beleza e tornar cada detalhe único. Maquiagem assinada por Flaviana Coutinho e cabelo por Paula Smaniotti. Profissionais que transformam autoestima em experiência. Na Casa Rosa Beauty, cada produção vai além de estética. É sobre sentir-se confiante, especial e prontas para viver momentos inesquecíveis. E o melhor, com toda a estrutura para noivas, madrinhas e convidadas. Casa Rosa Beauty, Rua Vereador Joaquim Rocha, 210, em Lins. Por trás da Aninha Store existe uma mulher empoderada que, assim como você, acredita na força feminina e no poder de transformar sonhos em realidade. Mais do que moda, Aninha Store é sobre autoestima, sobre se sentir bem em cada fase da vida. São peças pensadas para valorizar cada detalhe da sua beleza, seja no slim, no plus size ou na moda íntima. É acreditar que cada mulher tem a sua própria essência e que a moda é uma forma de expressar quem somos, fortes, únicas e cheias de atitude. Hoje, a Aninha Store está presente em 3 lojas em Lins, além de Promissão e Penápolis, sempre levando moda feminina com carinho, qualidade e propósito. Aninha Store, moda feita por uma mulher que acredita em você, para mulheres que acreditam em si. Boa noite! Hoje nós estamos ao vivo com mais um Pode Manacer, o podcast que dá voz ao protagonismo feminino, continuando a série de aulões. E hoje a gente vai falar de um assunto muito importante, que é a amamentação. Eu tô aqui com a Amanda. Pode falar, se apresenta aí. Oi, gente, boa noite. Eu estou aqui com a Marina. E o tema de hoje que a gente é suspeita para falar, a amamentação. Eu sou Amanda Reis, fisioterapeuta pélvica e consultora em amamentação. E bora pro nosso segundo aulão. Lembrando que você, gestante, se você ainda não tá no nosso grupo, vai lá no nosso Instagram, @Instituto Manacer, entra no grupo exclusivo, lá todo o material dessa aula e o link dessa aula vai estar lá, né, Marina? Então não perde. É isso mesmo, e lá a gente sempre manda tarefas diárias, né, Amanda? Manda reflexões, coisas importantes que toda mãe precisa saber. Bom, pra começar, a gente sabe que muitas mães têm muito medo da amamentação, né, Amanda? E eu queria saber, da onde você acha que é esse medo, assim? Olha, a gente até fez uma pesquisa recente com as nossas gestantes e eu me surpreendi. Eu achei que a maioria ia falar sobre o parto e pareou ali, mas a maioria falou sobre a amamentação. E eu acho que é justamente pela bagagem de outras pessoas, sabe? Assim, porque ninguém vem contar uma história boa de amamentação. Normalmente, o que propaga são as histórias de dificuldade,
que, nossa, saiu sangue, nossa, doeu demais, foi difícil. E realmente, né, Marina, na prática não é algo simples. Mas assim, não precisa ser esse terror, né? Antigamente não tinha profissionais para auxiliar, então realmente, nossa, eu precisava morder uma fralda de tanta dor. Então, assim, isso realmente já foi uma verdade, mas hoje em dia a tecnologia, os estudos são muito recentes, né? Tem muito estudo sobre a amamentação, então não precisa mais ser assim. E pra você, o que você acha? De onde que vem esse medo? Você sabe que, eu particularmente, minha questão era com o parto, né? A gente fez a jornada pensando que em algum momento essa mulher vai precisar de apoio no parto, na amamentação, no pós-parto ou no cuidado com o recém-nascido, né? Sim. É tipo um combo, em algum momento da jornada vai precisar disso. Mas a amamentação, meu maior medo era não desejar amamentar, era ter uma aversão, ter uma agonia, sabe? Assim, acho que talvez pela sensibilidade que eu tinha na mama, eu pensava, nossa, se eu tenho sensibilidade assim, de vestir uma roupa, enfim, imagina como que vai ser amamentar. Então, pode ser, eu acho, talvez uma das maiores questões das mulheres, né? De como que vai ser esse momento. Que na teoria é íntimo, né? Porque daí você começa a oferecer a mama em público, muitas vezes. Não tem muito essa, né? De Sim. a criança quer mamar, a gente precisa. Então, acho que talvez é um tabu já que já vem lá de trás, né? Sobre a amamentação. Talvez a sexualização desse ato também, em algum momento. E aí, deixa a mulher, como em tudo que a gente fala, né, aqui, constrangida, eu acho, sabe? E aí a gente começa a se questionar. E, então, assim, eu vejo que antes de entrar nessa questão de dificuldade, de dor e tudo mais, porque lá atrás as mulheres, elas davam um jeito, elas amamentavam, né? Começou a ter essa questão cultural mais, entendeu? Se eu for pensar por mim, quando eu penso sobre a amamentação, é justamente, será que eu realmente vou gostar de amamentar? Será que vai ser estranho? Como vai ser em público realmente? Porque, como você falou, a mama é algo sexualizado, né? E a partir do momento que vem uma gestação e aí vem a amamentação, ela passa a ser um alimento. Então, muitas vezes também, isso tá no olhar das outras pessoas. Esses julgamentos, né? E a mulher ali no seu puerpério, muitos hormônios, a flor da pele, tem mais essa questão da amamentação. Né? E muitas vezes tem que ouvir, ai, cobre essa criança, não sei o quê, e tal, e ai, põe um pano na cara da criança, e ou ai, você vai grande amamentar demais. Amamenta ainda, é grande pra que demais. amamentar tanto tempo, que foi o caso que eu passei com o Conrado. Então, assim, em todo o tempo, essa mulher começa a se questionar de como vai ser, o que eu vou fazer, será que eu posso amamentar aqui? Será que eu ponho uma fralda pra cobrir e tal? E a gente sabe que amamentar não é instintivo, apesar de ser natural. Sim. É natural amamentar, mas não é tão instintivo quanto deveria ser, né, Amanda? Sim, amamentar é natural, né, Marina? O corpo humano, o corpo de mamíferos foi feito pra isso, só que a gente não nasce sabendo, né? Lógico que o bebê, ele nasce com reflexo de sucção, né? É tudo preparado perfeitamente, mas é um processo, tem técnica, não é só pôr na mama, né? Então, assim, é instintivo, não é instintivo, é natural, mas precisa muitas vezes de uma ajuda. E tem mulheres que não. Tem mulheres, né, a gente vê ali, já estudou um pouquinho, já entende um pouco da prática, então logo de cara já consegue colocar. Talvez lá no hospital seja um momento de maior dificuldade, talvez pela posição, por estar fora de casa, sem alguns apetrechos, mas realmente é natural, mas a prática é diferente, né? Requer uma técnica específica para que essa amamentação ela seja realmente ali prolongada. E a gente sabe, né, você falando dessa questão da amamentação inicial, muitas vezes o que essa mulher ouve ou o que é feito na maternidade vai influenciar pro resto da amamentação dessa mulher. Então a gente sabe que a gente tem muitas técnicas dentro da humanização para observar a amamentação, assim como o parto, de uma forma mais respeitosa, menos invasiva, né? Com mais tranquilidade, respeitando muito a fisiologia e também observando muito de perto os sinais de alerta. Porque eu acho que a grande questão que nós temos é justamente essa. Por que a gente tem tanta segurança em fazer o que a gente faz? Porque
as coisas, como em tudo, como no parto também, podem acontecer. Sim. Então, pode ter ali problemas durante a amamentação, mas quando a gente trabalha com prevenção e com observação, a gente traz muito mais facilidade, né? Mais rapidez ao resolver as coisas. Então, a gente acaba não deixando isso se prolongar muito. E por que eu falo isso? Uma mamadeira que às vezes é oferecida na maternidade, né, Amanda? Sim. Ou essa mulher às vezes vai com muita pressa, que o bebê tá chorando, a gente sabe que não nasce morrendo de fome, não vai chorar necessariamente só por fome. Esse bebê acabou de sair do útero, ele tem outras demandas, ainda tá entendendo, né? E muitas vezes as pessoas jogam diretamente pra amamentação. E outra coisa que eu gosto muito de falar sobre a maternidade é que não precisa ficar apertando tanto a mama da mulher, porque muitas vezes já chegou pra gente mulheres que a mama foi machucada durante esse processo para saber se tinha colostro, olhando se tinha colostro, será que tem colostro? E de tanto que aperta, acaba machucando essa mulher sem necessidade, né? Sim, e justamente a gente não precisa nem manipular essa mama. A gente colocando o bebê para mamar, a gente já consegue ver se o bebê tá engolindo ou não. E pensar que justamente essa amamentação de primeira hora, desde o começo, quando for possível, de preferência a hora dourada, que é a primeira hora de nascimento após, né? A primeira hora do bebê com a mãe após o nascimento, ela é muito importante pro vínculo, né? Ela é importante para regular a frequência cardíaca do bebê e da mãe, a temperatura. Bebês que amamentam nessa primeira hora, já é comprovado que a amamentação ela é mais prolongada, ajuda na involução, então para que o útero volte ao normal, ajuda na parte imunológica do bebê. Então, assim, é muito importante desde o começo. E como a Marina falou, o bebê ele não nasce morrendo de fome, ele nasce com uma reserva energética porque ele está sendo alimentado lá dentro do útero, então ele não vai nascer morrendo de fome. Normalmente esse bebê, ele vai ficar mais desperto ali no primeiro momento e depois ele vai dormir mais. Isso é natural e tem essa reserva. Lógico, como você falou, tem que ficar atento aos sinais de alerta, de hipoglicemia, de desidratação, se esse bebê tá muito prostrado, se ele não tem reação, mas assim, ter calma nesse momento, conhecer o seu bebê, conhecer esses sinais, vocês estão se conhecendo, e não é todo choro que é fome. Óbvio que nesse início, o ideal é não esperar muito tempo, por isso que os 3 em 3 horas, que a gente escuta muito falar, né, para justamente, como o peso não é muito confiável, o leite ainda tá em processo de descida, não deixar muito tempo sem oferecer, então acordar sim, mas não precisa de um desespero. Será que a gente consegue acalentar esse bebê? Será que a gente consegue acalmar no colo? Para que não precise justamente o tempo todo, todo choro vem pra mama, todo choro vem pra mama. Aí a gente chega numa exaustão materna, né, Marina? Sim. E eu acho bem isso, assim, né? Porque a gente vê da mesma forma que a gente vê muitos profissionais, às vezes na maternidade, oferecendo desnecessariamente a mamadeira, chuquinha, não sei o que, e o complemento, a gente também vê mães que ficam pedindo, mesmo o profissional falando que não precisa. E aí, brigam muitas vezes também, né? Então, por isso que a gente fala desse equilíbrio, de tentar chegar realmente em um senso comum do que é necessário de fato. E assim como o parto, a gente só intervir se for necessário. Por quê? Porque a partir do momento que a gente intervém com uma fórmula, por exemplo, a prescrição de uma fórmula, a gente vai comprometer muitas outras coisas. Então, por exemplo, um bebê que ele é só amamentado com leite materno, ele pode ficar até 10 dias sem evacuar, por exemplo. A partir do momento que a gente ofereceu o leite, a gente pode só 5 dias. E aí, isso mudou totalmente toda a questão intestinal desse bebê. Oferecer uma fórmula que é diferente, né? Tem outros compostos. Então, assim, pra quê? Se não precisa. Ah, não, precisa por um motivo específico, maravilha. Então, a gente fala isso porque muitas vezes tem os lugares que acabam intervindo demais, mas tem as mães que ficam pedindo, achando que esse bebê tá com fome. E aí entra naquilo que a gente falou. Muitas vezes essas mães que estão eufóricas, desesperadas, elas não têm informação e às vezes ouviram um mito da família, de alguém. Ai, tá com fome, vai lá, pede logo pra você dormir, pra ele dormir, não sei o que e tal. E aí é onde entra uma cascata de outras questões. E aí depois
O bebê tem refluxo às vezes, né? Acaba que nem precisava mamar tanto, porque cadê os estomaguinhos? O bebê tem o estômago muito pequenininho naquele começo. Quer dizer, aí a gente vai encher... 3, 5 ml. Aí muito enche pequenininho. de fórmula lá... E aí, quer dizer, dilata esse estômago, tem muito mais desconforto o bebê e tal. E aí, uma coisa que era pra você ajudar, você acabou atrapalhando. Então, por isso tem que ter muito cuidado, né, Amanda? Quando pede uma fórmula lá na maternidade, ou quando oferecem uma fórmula, pra gente ter esse equilíbrio e entender quando é necessário e quando não é. E quando é necessário, tá tudo bem. Né, Marina? Tá tudo bem quando é necessário. Alguns bebês vão precisar, mas aí vem um questionamento. Nossa, mas eu dei a fórmula, dormiu. Ai, tava com fome mesmo. Mas sim, gente, a gente precisa entender que a fórmula, ela não é igual ao leite materno. Não tem nenhum leite que é substitutivo, né? Porque no leite materno, né, no leite humano, além de tudo, tem a questão imunológica que a gente não encontra nas fórmulas. Então, caso precisou, não é um substitutivo, é uma complementação. E a gente precisa ficar muito atenta, precisou do leite, ok? Viu uma necessidade real, onde oferecer? Porque o grande problema não é, muitas vezes, não é necessitar de uma complementação. Onde a gente oferece. E sempre que a gente vem com uma complementação, a gente, no caso, a equipe médica, que sempre dá, né? A gente precisa pensar em como retornar e ficar na mama, né? Então, assim, Amanda, mas não vamos usar a mamadeira? O que a gente vai usar? E por que não usar a mamadeira, né, Marina? Já que a gente entrou nesse assunto que é muito polêmicas, mas não gostam de ouvir muito sobre isso, né? A gente sempre fala, nem compra, pra gente não cair em tentação. Porque dá confusão de bico e de fluxo. Né? Então, assim, mamar na mamadeira é muito mais rápido, muito mais fácil pro bebê do que mamar na mama. Mamar na mama gasta energia, né? Ele precisa de muito mais força do que na mamadeira. Então, onde que a gente vai oferecer? Nós temos aqui a colherzinha dosadora, que é um estilo uma mamadeira, só que é um biquinho. Não é um biquinho, a gente tem uma colher, certo? Mas qual a diferença? O bebê não vai fazer sucção. É diferente do que ele vai fazer na mama. E mesma coisa o copinho. Então, esse daqui é um copinho específico para amamentação. Então, a gente vê que ele tem uma bordinha aqui, ó. Tá vendo? Só que tem outros tipos de copinhos também que a gente pode utilizar. Então, muitas vezes, a complementação é feita demasiadamente, então, mais do que precisa, nesses casos, e no apetrecho errado. Precisou realmente? Então, escolha esse apetrecho e vamos ali, junto com a consultora em amamentação, identificar por que uma baixa produção, o que está acontecendo para diminuir o uso da complementação. Isso é fundamental, né, Marina? Sim, até porque, né, quando a gente fala, às vezes parece besteira. Ai, por que não pode dar mamadeira, não sei o que e tal. Mas até no desenvolvimento, né, da face e tudo mais, dos músculos da face, a mamadeira tem menos efetividade, sim, na verdade, do que a amamentação. Então, o bebê cansa mais mesmo. E aí, é o que você falou, muitas vezes. O que acontece? Na mama, o bebê cansa mais, ele tem que fazer mais esforço. A partir do momento que você oferece algo mais simples, o que ele vai sempre querer? E aí é onde depois, pra conseguir voltar, esse bebê é muito complicado. Mas então vocês estão falando que não pode dar? É uma escolha, mas a gente tá falando que a partir do momento que você resolve dar e decide dar, você precisa arcar com a possibilidade de que depois, se você quiser retornar e se arrepender, isso vai ser mais difícil, né? Sim, eu sempre faço uma analogia. Tá todo mundo aprendendo. A mãe tá aprendendo a colocar, o bebê tá aprendendo a mamar. Pensando na gente, se a gente consegue andar de carro, por que a gente vai andar a pé? Né? Então, assim, o bebê, se ele tem uma forma fácil, eles são espertos, eles estão aprendendo. A gente está ensinando numa forma fácil, porque que ele vai vir para a mama depois. Então, realmente, a mamadeira precoce pode sim levar um desmame precoce. A partir do momento que o bebê ele vem para uma mamadeira, ele vai sim aos poucos largando a mama, porque é muito mais fácil. Então, como a Marina falou,
É uma escolha. Escolhas conscientes. Não é isso que eu tenho, eu não tenho uma rede de apoio, pra mim foi difícil, é o que eu tenho no momento. Eu não quero, não Ou gosto. não quero. Ótimo. Pra mim, eu não quero amamentar, isso pra mim. Então, são escolhas, mas assim, a gente tem que levar a informação, porque às vezes acha que é natural. Não, tá tudo bem. Ou a gente vê muito as propagandas enganosas de que, essa mamadeira X ou Y é igual à sua mama. Aí, hoje em dia, eles estão fazendo aquelas mamadeiras que tem até os ductos, que saem várias gotas. Não tem nenhuma mamadeira no mercado que se aproxima ou se iguala à sucção da mãe. Até porque o tecido é diferente, né? Mas talvez pode ser melhor, não sei. Mas a gente precisa escolher consciente, porque às vezes a gente é como tudo também no parto. Como eu posso falar? Iludido pela indústria, né? Que a gente sabe que não deixa de ser uma indústria também. E voltando para essa questão da mama, a mama ela tem muitas mudanças ao longo da gestação e depois no puerpério, né, Amanda? Fala um pouquinho pra nós sobre elas. Inclusive, é uma mudança que pra mim foi uma das mais difíceis de encarar, assim. Sim, porque é uma mudança que às vezes ela fica permanente, né? Diferente da gestação, que o corpo vai e muitas vezes volta, ou não também. Meu quadril não voltou, minha barriga voltou, mas meu quadril não voltou. A mama, normalmente, ela se modifica e ela permanece, né? Então, a mama, primeiro vamos ver a anatomia da mama, né? Então, nós temos vários glóbulos aqui, alvéolos, que é por onde a gente produz o leite. Então, primeiro mito, mama grande produz mais leite? Não, porque mama grande muitas vezes está relacionado ao tecido adiposo, a gordura, não aos alvéolos para produção de leite, certo? E quais são as mudanças? A mama escurece, né? Então, assim, talvez seja uma das primeiras mudanças, assim como outras áreas do corpo. E tem uma explicação muito bonitinha também. Eu sempre falo, as pacientes, elas já mudam na hora. Elas falam, agora eu não tô mais brava, que minha mama escureceu. A gente tem que pensar que o bebê, ele não enxerga muito bem quando ele nasce. Ele vê muito mais vultos. E a mama escurecer, principalmente essa região do mamilo e da areola, é um alvo para o bebê. Então, ele identifica mais fácil, né? Outra mudança é o aumento da mama, né? Então, assim, a mama, ela acaba de se desenvolver na gestação. Então, a gente tem o desenvolvimento lá na puberdade e tudo mais. Ela acaba de se desenvolver durante a gestação. E a gente tem os tubérculos, que parecem umas espinhas, né? Então, assim, não é para espremer. Então, ele solta um cheirinho e também lubrifica. Então, por isso que a gente não precisa ficar passando pomada nessa região do mamilo da areola, porque o próprio corpo se encarrega disso. Então, essas mudanças para algumas pessoas são tranquilas, são normais, naturais. Para algumas pessoas vão pesar um pouco mais, mas eu acho que as mudanças maiores são do pós, né? Depois, né, que teve todo esse processo e tudo mais, depois do desmame, eu acho que essa comparação do corpo antes e depois, das mamas antes e depois, talvez pese um pouco mais, né, Marina? Com certeza, E assim, a gente precisa entender que é um processo natural e que a gente produz um ser humano, né? Então, assim, eu parti desse pressuposto para começar a me aceitar mais, mas a gente sabe que para algumas mulheres é mais difícil e tá tudo bem, né, Amanda? Não, eu acho que a gente não pode desabonar esse sentimento, tipo, ai, que bom, então tá, viu o que você fez? Olha, seu filho saudável, tudo bem, mas isso não tem a ver com a frustração que pode vir depois. Está tudo bem não se sentir mais bem por algum motivo, e aí a gente vai tentar outras formas de conseguir aumentar e elevar a autoestima para conseguir passar por esse momento, entendendo que não, a gente nunca vai voltar a ser a mulher que a gente era antes, depois da maternidade, mas que às vezes a gente consegue achar uma versão muito melhor, né? Sim, é uma questão de autoestima, né? Então, assim, sim, é um processo muito lindo, muito bonito, mas como você falou, não desabona o que eu tô sentindo, né? E como eu falei um pouquinho da produção de leite, a gente tem uma coisa muito importante que bebê nasceu, não vai jorrar leite, né? Então, o primeiro leite que a gente, e talvez vocês já tenham escutado, é o colostro, né? Que é um leite que é pequenininho, ele é pouquinho mesmo, às vezes ele é mais
mais amarelado, vocês vão ver na apostila, se vocês já estão acompanhando por aí, vocês já vão ver, mas não necessariamente, ele pode ser transparente também, tá tudo bem, mas ele tende a ser mais amarelado, por isso o ouro líquido, né? E o que é o colostro? Ele é pouquinho porque ele é mais potente, então ele é um leite concentrado. Como a Marina mostrou, que a gente mostrou, como o estômago do bebê é bem pequenininho, no começo é pouco leite. E os hormônios da amamentação e da gestação, eles são inversos. À medida que vai diminuindo os hormônios da gestação, vão aumentando os hormônios da amamentação. Então, eu sempre falo que é um processo, vocês ficam bravas comigo, mas tudo é um processo. Sim, é um processo, né? O corpo, ele vai passar por aquilo. E é muito engraçado, quando eu vou na consultoria pós-parto, eu falo assim, amanhã seu leite vai descer. Amanda, não é que o leite desceu mesmo? Por quê? Porque a gente vai vendo os sinais. Então, o colostro, ele fica entre o 2º ao 5º dia, mais ou menos, tá? Pode demorar um pouquinho mais, aí a gente já fala de uma descida um pouco mais tardia. Mas, normalmente, no 3º dia vai ter essa descida do leite. Que aí sim, a gente passa pela pojadura, né, Marina? Quer falar um pouquinho sobre sua experiência? Como foi sua pojadura? Olha, minha pojadura até que foi tranquila, mas a gente até fez um exercício essa semana lá no grupo. Então, por isso que é importante. Quem tá acompanhando realmente levar, é porque a gente faz intencional algumas coisas. E eu fiz o exercício que naquele dia era não fazer nada. Porque é isso, né? Muitas vezes, durante esse processo de parto e amamentação, a gente não tem que fazer nada. A gente só tem que esperar e observar. E isso talvez é uma das coisas mais difíceis das pessoas entenderem, né? Então, como eu tava com muita calma para esse processo, e tinha muita informação, eu tava muito segura. Então, eu acho que não foi mais a pressão externa das outras pessoas, da rede de apoio, querendo que desce logo, compra uma lata de leite, que não sei o que o bebê vai desidratar, foi o que me deixou mais assim, ai meu Deus do céu. E até chegaram lá com uma lata de leite e tudo mais, depois ele nem chegou a tomar. Mas justamente por essa pressa das pessoas de não entenderem que é um processo que tá tudo bem. Então, eu acho também legal a gente falar que quando a gente olha o bebê na mama, a gente vê que a boquinha dele tá mais molhada, a gente vê a gargantinha, né, fazendo... esse processo de engolir. Então, a gente consegue presumir que sim, ele está mamando. Então, e também depois pelo número de fraldas. Então, a gente não precisa entrar nesse desespero absurdo de sair comprando leite, porque como a gente falou, muitas vezes você acaba dando muito, aí tem um refluxo muito maior. Por quê? Porque o estômago é muito pequeno. Então, sobre a pojadura, eu observei muito o corpo, e como você falou, a mama vai ficar quente, né? Tem sinais de que tá mais dolorida, fica mais dura. Opa, então, se a gente tá sentindo isso, quer dizer que a gente tá caminhando pra esse processo, né? E aí, como a gente tem na apostila também, essas massagens, né, são muito importantes. A bolsa de gelo, que a Amanda já até pegou ali. A gente sempre fala, tenha... uma ou duas, se possível, desce em casa, essas bolsinhas de gel. Tem algumas bolsinhas específicas para mama, né? Mas essas daqui funcionam muito bem, porque esse momento da pojadura, algumas mulheres vão sentir só uma mama quente, mais pesada, mais cheia. E algumas mulheres vão sentir a mama quente, a mama cheia, a mama pesada, vão ter dor, vão ter febre e calafrio. Por quê? Lembra da questão hormonal? Então, esses hormônios, eles vão ali bruscamente trocar. Então, acontece essa queda hormonal, essa mudança hormonal, e aí tem a pojadura. E algumas mulheres vão ter, sim, febre, calafrio. Então, é importante a gente frisar que ali, do 3º ao 5º dia, é normal, é esperado. E a gente tem que pensar que essa mama, ela fica cheia, não é só leite. A gente tem um processo inflamatório. Por isso, esses sinais fica quente, fica vermelha, fica mais pesada. Por isso, o gelo, antigamente... a orientação era, toma uma chuveirada quente que a mama vai ficar molinha. E sim, realmente, o quente vai deixar a mama molinha no momento. Só que depois tem um efeito rebote que essa mama ela vai ficar cheia demais. Por isso, o gelo. Massagem, gelo. Vocês vão conseguir ver aí na apostila algumas técnicas de massagear, né? E a gente precisa deixar
principalmente essa região aqui, ó, do mamilo e da areola bem molinha. Porque se a gente pensar que o bebê vai pegar toda essa região, né, Marina? Então, a gente precisa de uma pega grande. Então, essa região precisa estar molinha. Se essa região tiver dura demais, cheia demais, é difícil pro bebê pegar. Faz uma boquinha muito pequenininha, muita sucção no mamilo. É isso que causa umas fissuras. Então, os cuidados, eles começam desde aí da pojadura. Na verdade, desde a maternidade, mas se intensificam na pojadura para uma boa pega, né? E quais são os sinais que esse bebê está mamando bem? Eu já falei alguns, né? A gente vai olhar a quantidade de fraldas, tem também tudo isso lá na apostila. Mas quais esses sinais? Que está tudo bem, que a gente tem um volume adequado de leite? A gente tem que pensar que o peso não é confiável nesse primeiro momento, né? O bebê, ele vai nascer com peso, ele vai sair da maternidade ali no segundo, terceiro dia, já com 7 a 10% menos. Porque lá na barriga ele tá se alimentando o tempo todo, aqui fora tem adaptação, soa, transpira e tudo mais. Então, vai sair com um peso menor. Então, a gente tem até uns 15 dias para recuperar mais ou menos esse peso, né? Então, o peso não é muito confiável nesse primeiro momento, né? Primeiro, como a Marina falou, número de fraldas, porque se tá saindo bem, tá entrando bem, né? Então, ficar observando. Cocô, nesse começo, ele tende a ser mais frequente, né? No começo, ele é bem pretinho, parece um piche grudentinho, e ele vai clareando, ficando até amarelinho mostarda. Mesma coisa o xixi, que é mais concentrado no começo e ele vai clareando. Então, o número de fraldas, a presença de cocôs, que é uma média de mais ou menos a quantidade de dias nesse começo. Primeiro dia, a gente espera que tenha pelo menos uma fralda. Segundo dia, 2 a 3. Até chegar mais ou menos ao 7º dia, 6 a 7 fraldas. E isso depois segue pelo menos 6 a 7 fraldas, mas quem tem um recém-nascido em casa sabe que muitas vezes é muito mais. A gente tá trocando e logo em seguida já vem um cocôzinho e tudo mais. Então, Amanda, meu bebê tá no 5º dia e hoje a gente só trocou 2 fraldas. É um sinal de alerta que esse bebê, ele não tá se hidratando bem, não tá mamando bem. Então, opa, o que tá acontecendo? Vamos ligar para o pediatra. A segunda forma de saber se o bebê está mamando bem é pela sucção. Nós temos 2 tipos de sucção, a nutritiva e a não nutritiva. A sucção nutritiva é aquela que a gente vê o bebê engolindo. Às vezes a gente até escuta aqui pela gargantinha. E a não nutritiva é quando o bebê ele fica parado na mama. Ambas são importantes, tá? O bebê, ele não vai mamar o tempo todo durante essa mamada. Ele para respirar também, porque cansa. E também o leite, ele não sai o tempo todo. Ele sai em ejeção. Ele sai e para. Sai e para. Mas a gente precisa observar para uma mamada efetiva mais tempo de sucção nutritiva do que não nutritiva. Se ele vem aqui pra mama e ele só fica assim, ó, paradinho, não tá contando. A gente precisa ter esse movimento de sucção, ver aqui pela gargantinha e aí às vezes ele vai parar, ele vai respirar e depois ele vai continuar. E ambos são importantes, né? Porque a sucção não nutritiva é o aconchego também, ajuda em todas essas questões. E pensando em rotina, a gente sabe que a gente vai nesse começo pelo menos a cada 3 horas amamentar, mas o ideal é amamentar em livre demanda, né? Sim, a livre demanda aqui que é oferecer sempre que o bebê deseja. Significa que chorei, preciso trazer para mama? Talvez no início seja, né? Mas aos poucos vocês vão identificando, será que esse choro é fralda? Será que tá com alguma dorzinha e tudo mais? E o 3 em 3 horas é justamente para manter essa frequência, tanto pro bebê quanto de volume de leite nesse começo. E para a gente evitar as hipoglicemias mais tardias, as desidratações. Lembrando, gente, vocês que estão grávidos, vocês vão ver que não é fácil acordar um bebê que está dormindo também. Às vezes o bebê, ele desperta mais, só que no começo ele dorme mais. E acordar o bebê, às vezes a gente fica uns 40 minutos, 1 hora para acordar o bebê. Por isso que, assim, 3 em 3 horas trazer, porque se eu demorar 5 horas para trazer um bebê, eu vou demorar mais 40 minutos para acordar, é muito tempo.
tempo sem oferecer nesse começo. Depois de 15 dias, já recuperou o peso de nascimento, tá tudo bem, aí sim, a gente não precisa ficar mais essa loucura de ficar acordando o tempo todo, vai no fluxo do bebê. Nesse começo, sim, o ideal é acordar e oferecer com uma frequência maior. Sim, e eu penso também que a questão da pega correta é simplesmente você ter a informação correta. Não é tão difícil quanto parece, né? Eu acho que pra mim também era super fácil. Só que eu vejo que às vezes as mulheres têm medo de pegar o bebê, de tocar o bebê, de trazer o bebê pra mama. Ai, meu Deus, vou pegar na nuca. Sim, vai pegar na nuca. Tá tudo bem. Então, acho que isso também é importante pra quem tá assistindo, né? O bebê, é óbvio, ele é frágil, a gente sempre vai tomar cuidado com a questão da moleira, da fontanela, mas pegar ele, né, não vai quebrar, a gente pode trazer ele pra mama. A questão da pega é muito sobre a confiança pela qual você vai trazer de verdade esse bebê, né? E não desesperar. Porque ele vai chorar. Às vezes ele tá chorando e você não sabe posicionar muito bem, tá meio assim, aí desespera e coloca de qualquer jeito. Calma, respira, aconchega o bebê aqui um pouquinho, ele vai parar e aí você posiciona bem. E uma dica legal é tentar trazer o bebê mais sonolento pra mama. Aí você até pegar essa destreza de colocar. Então, opa, já tá dando horário, ele já começou a se movimentar mais, trazer mão na boca. Já vamos trazer com calma? É muito mais fácil colocar na mama assim do que chorando. Óbvio, nem sempre vai dar certo. Às vezes ele vai simplesmente acordar e chorar. Mas ter calma também, né, Marina? Nos primeiros dias pode ser que ainda seja um encontro e tudo mais. Mas a maioria das vezes, quando o bebê chega perto da mama, ele já tende a se acalmar, não chorar. E é muito importante, né, que você falou, toda vez que ele chorar, eu vou trazer pra mama. A maioria das vezes a gente traz. Por quê? Porque o peito, né, a amamentação no geral, não é só a alimentação em si, mas é o conforto, o aconchego. Lembrando que esse bebê, ele tá na esterogestação, né? O que é isso? Ele tá sentindo ainda como se ele estivesse no útero, né? Os primeiros 3 meses do bebê, ele ainda não se deu conta. Ele leva 3 meses pra começar a ter entendimento de que ele não está. Ele se sente parte da mãe. Então, é muito importante a gente ter essa noção também. Porque muitas mulheres falam, Marina, eu tô exausta, não para. Ela quer mamar toda hora, ele quer mamar toda hora. Sim. Por quê? Porque é a forma dele trazer mais perto aquela sensação que ele tinha de estar próximo à mãe, de estar no útero. Então, assim, eu sei que às vezes é muito difícil para as mulheres. Principalmente para as que têm outras demandas, com outras crianças, com casa, com, enfim, trabalho. Porque tem mulheres que são autônomas que elas trabalham desde foi o meu caso. Trabalha desde o minuto que chegou, do minuto 1, tá na maternidade e tá trabalhando ainda. Mas a gente precisa entender que para esse bebê também é muito importante esse momento, que é, como eu falei, alivia a dor, né? Então, aí tá com cólica, eu vou pôr pra mamar, por quê? Por que ele tem esse conforto? Porque isso ajuda também. Então, muitas vezes, até quando o bebê tá com desconforto e dor, ele vai querer mamar. E para algumas mulheres é um pouco exaustivo, mas faz parte do processo. Por isso que rotina, no primeiro momento, não tem uma rotina. Vocês estão construindo uma rotina. Quando normalmente, isso óbvio que muda de mulher para mulher, que as coisas vão fluir mais tranquilamente ali nos 3 meses. Então, demora um pouquinho mesmo. Ali 3 meses, realmente, o leite já desceu, já tá tudo bem, já tem uma rotina, já sabe como colocar, o bebezinho tá maior, já sabe fazer essa pega melhor, tá tudo bem. A produção de leite se estabeleceu, né? Porque vocês vão ver que a mama ela enche e depois ela vai murchar mesmo, é natural. Por quê? A mama não é um estoque de leite, né? Nesse começo tá em processo, aí depois, a partir do momento que o bebê começa a mamar, que o leite começa a ser produzido. Então, essa mama, ela volta um pouquinho, ela murcha um pouquinho. Então, essa rotina, ela vai sendo feita. Lá com os 3 meses, tende a estar melhor ou não. Às vezes o bebê ele vai continuar vindo toda hora. Aí é uma questão um pouco da rotina de cada mulher também se adaptar em relação a isso. Tem mulher que tá tudo bem, tá tudo certo. Tem mulher que não, né? E aí é uma rotina mesmo. Eu acho importante a gente falar 2 coisas.
primeiro, eu queria que a gente mostrasse na prática o arroz com feijão, assim, o que toda mulher precisa saber sobre a pega. E eu queria falar que muitas mulheres, elas compram um monte de apetrecho, um monte de coiseira que elas nem sabem se elas vão usar. E é muito importante isso. A bomba extratora mesmo, a gente nem sabe se vai precisar, porque a gente vai precisar... se tiver uma baixa produção de leite, por exemplo, ou se for fazer um estoque, mas não é todo o caso, né? Tem mulher que já compra na gestação concha de amamentação e um monte de outras coisas que não fazem sentido, né, Amanda? Então, eu queria que a gente também falasse um pouco de apetrecho e essa pega aí, que é o mínimo. Que que sabendo isso, é o essencial pra mulher colocar o bebê na mama. Principal apetrecho de amamentação, eu acho. Fazer um curso de amamentação é legal, sim. Ter essas informações que vocês estão tendo aqui é muito legal, muito bacana, porque isso vai trazer conhecimento pro momento, pro depois, pra não desesperar, pra saber a técnica, pra tudo. Eu acho que é o principal. Ao invés de ficar gastando com um monte de bomba, de coletor, que a gente nem sabe se vai precisar, conhecimento em primeiro lugar. Segundo lugar, vamos falar um pouquinho sobre a pega, tá? Então a gente falou um pouquinho aqui. Deixa eu só distanciar aqui um pouquinho. Aí. Tá me ouvindo, produção? Tudo certo? Pega, tá? Como eu falei, a pega não é pequenininha assim, tá? Isso daqui, essa pega curtinha que faz o mamilo machucar, porque o bebê tá fazendo toda essa sucção no mamilo. Então, primeira coisa, a gente faz uma preguinha, a gente achata um pouquinho a mama. Faz ao contrário com a outra mão. Deixa eu ver. Com essa mão, vixe, com a esquerda? Pra poder... Ou daqui. Aqui. Assim, a gente achata. Isso. É pra apertar, gente, de Pode verdade, apertar. E sobe essa mão. Eu vejo que tem mulher que às vezes tem medo, é o que Tem eu falei, medo? faz. Exatamente. Pega no seio, pega. E achata, porque isso daqui, a gente ajuda o bebê a colocar mais tecido. Pensa, quanto mais tecido na boca do bebê, menos dor você vai sentir. Então, achatei, trouxe, tá? Traz o bebê na mama. A mama é fixa. Quem vem em direção à mama é o bebê, não é você que vai. É muito comum querer fazer isso daqui, e ficar em cima do bebê e nem respira. E a dor nas costas no outro dia, que você vai ter que fazer pra Nem sempre. lembra a dor nas costas, entendeu? E ficou aqui. Não, a mama é fixa. Quem vai se moldar e se mover é o bebê, que é móvel. Então, achatei essa mama. O bebê abriu um bocão. Amanda, não tá abrindo o bocão. O que eu faço? A gente pode forçar essa abertura também. Vem lá do narizinho do bebê, abrindo e trazendo ao mesmo tempo, tá? Então, sim, é uma técnica. Sim, é uma técnica. Abriu o bocão. O que eu faço também? Passo o mamilo nas laterais aqui da boquinha do bebê. Faz uma ordenha, deixa um pouquinho de leite aqui, porque quando o bebê vem, ele vai se interessar mais. Pegou errado, o que eu faço? Espera o momento que o bebê parou de fazer sucção, vem aqui do ladinho aqui da comissura labial, nesse cantinho aqui do bebê, tira o vácuo. Vocês vão ver? É forte. Faz um vácuo mesmo. Tira o ar. Tirou o ar, aí você reposiciona. Tenta reposicionar quantas vezes for necessário. Não deixa na dor. Principalmente de madrugada, que eu sei que é o momento, né, mais difícil, privação de sono, e às vezes pegou errado e fala, deixa assim mesmo, vai, porque não, né, pelo menos tá aqui. Não, nesse começo é uma adaptação, depois o bebê ele vai vir até de ponta cabeça, nesse primeiro momento. Então, a gente achata, faz uma preguinha, certo? E traz o bebê em direção à mama, com aqui bem molinho. Então, se tiver duro, a gente vem e massageia, deixa o mais molinho possível. E aí, posições, nós temos várias. Aí na pochilinha vocês vão ver, tem a posição tradicional que vem de frente, né? Pelo antebraço. Tem a posição tradicional invertida que pra mim, quando eu vou ensinar, eu acho a mais fácil, que essa que vem na nuquinha do bebê. Pega na nuquinha do bebê. Eu sempre falo, esse gordinho da mão na nuquinha do bebê. A gente não vai apertar, a gente só tá apoiando. É muito mais fácil
ao meu ver, trazer com a mão do que trazer com o antebraço. Porque às vezes o antebraço cai aqui, ó. Né? Então, traz o bebê em direção à mama. Arrumou, pegou, tá tudo bem. Aí, sentiu um pouquinho, mas aliviou na mamada. Às vezes, vai sentir um pouquinho e depois vai aliviando, tá ok. Aí, a gente arruma o resto. Aí, a gente traz o bebê mais pra baixo, encosta o queixo. Quanto mais o queixo estiver encostado, mais o nariz vai livrar, porque às vezes o bebê, ele fica assim, ó. Né? Assim, pensa, ó. Assim, o que a gente faz? Encosta o queixo, o nariz imediatamente livra, né? Forma um Vzinho, assim. E aí você arruma os seus ombros, pede para alguém colocar uma almofada atrás. Se possível, coloca um banquinho ou alguma coisa nos pés, fica numa posição mais agradável. Porque você vai passar muito tempo nessa posição. E você não precisa aguentar a todo custo, não, assim tá bom. Não. Vamos melhorar o que der, dá pra pôr travesseiro, tem uma garrafinha de água perto de você, né? Peça ajuda de alguém, caminhe isso daqui pra alguém também, pra alguém cuidar de você também, ter esse olhar, porque você vai sentir mais sede, você vai se esquecer, você só quer que o bebê se alimente logo, essa é a sua preocupação, então é muito importante que alguém também tenha esse olhar com você. Será que tá bebendo água? Será que comeu, né? Será que tudo isso? Então, assim, para que o bebê esteja bem, você precisa estar bem também. Muitas vezes a gente precisa de um apoio para isso. Sim, até meio irracional, assim, a gente fica. Porque a gente quer que não chora, a gente quer que... E às vezes tá muito com privação de sono, cansada, não percebe. Só que isso vai repercutir nos próximos dias. Que você tá com a coluna doendo, com o pescoço doendo, não tá aguentando mais. Então, outra coisa importante é que todo lugar vai ser um lugar de amamentar. Então, a gente precisa, como você falou, não ter... Bom, algumas mulheres têm lá o seu ritual de ir para um quarto escuro ou ficar sozinho com o bebê porque tem vergonha, tá tudo bem. Mas a maioria das vezes não tem muito como você escolher. Quando você faz a amamentação exclusiva, se for a opção da mulher... Não tem, o bebê tá chorando, você tá na rua, você precisa achar um lugar. Então, por isso, ter essa confiança nas posições e trazer o bebê com segurança, apoiar onde der. Então, às vezes, eu lembro de colocar a perna assim, ó. Tipo, pra cima e colocar o bebê aqui e apoiar na perna. Cara, por quê? Porque era onde dava. A minha amamentação era exclusiva, eu precisava que ele mamasse. Então, isso também é muito importante, né? E uma coisa que facilitou muito pra mim é que eu fazia essa prega, né, em C, então, com esses 2 dedos. E eu erguia, eu colocava um mamilo no céu da boca dele mesmo. Eu fazia esse movimento de erguer. E ele pegava certinho e acoplava demais. Então, assim, eu vejo que muitas mulheres às vezes pegam ali no bico, fica meio com vergonha, meio, né? Gente, pode colocar o bico no céu da boca do bebê, vira, aperta mesmo o seio. Como a Amanda falou, você se tocando, pegando no peito, você tem a noção se tá duro, se não tá, né? E faz sem medo, sem vergonha, porque isso vai facilitar muito pra você, né? Sim, como a Marina falou, essa pega em C, né? A gente consegue pegar mais tecido e cuidar para não pegar também tão curtinho aqui, ó, porque às vezes manda, mas não tá entrando, mas peraí, você tá bloqueando aqui, ó, você não tá dando passagem pro bebê, pega maior, pega em C. Tem gente que faz aqui a tesourinha, em C a gente pega muito mais, a gente pega muito maior para realmente ajudar esse bebê a engolir mais tecido, né? Aos poucos isso vai ficando bem automático, né, Marina? Sim. E vai fazendo por etapas. Qual que é a primeira etapa? Fazer uma boa pega. Pegou, a gente arruma nariz, a gente arruma braço, a gente arruma o resto. Em relação aos apetrechos, que eu acabei não citando, uma almofada de amamentação, eu acho que ajuda bastante. Nem todo mundo gosta, nem todo mundo se adapta, mas ajuda bastante nesse começo. E às vezes a almofada vai ser baixa, que a gente vai precisar adaptar e subir um pouco mais. A bolsinha precisa ter, é uma coisa que usa bastante mesmo. Se depois, não tô usando mais na amamentação, a gente pode usar pra cólica do bebê, ela quentinha. Então é uma coisa barata que usa bastante. Agora, uma colher dosadora eu orientaria a ter, pra não cair na tentação ali, talvez, ou um copinho, né? Ver qual se adapta pra não cair ali. Aí precisei, de repente, fazer por uma recomendação, uma complementação. O resto, gente, hoje em dia, a gente encontra muito fácil na internet. Precisei, nossa, minha mama tá vazando demais. Aí eu vou comprar um coletor. Nossa,
a minha produção tá baixa. Ah, legal, uma bombinha elétrica, de preferência dupla, a gente tem várias no mercado hoje em dia. Nossa, eu vou precisar fazer uma relactação. Aí a gente compra um relactador, que é esse daqui, que é quando a gente oferece o complemento junto com a mama, né? Então, assim, a gente consegue sentindo. Outra coisa legal é uma rosquinha de amamentação, né? Ai, Amanda, mas eu não quero comprar rosquinha. A gente consegue fazer com fralda, faz uma rosquinha com fralda, vê se adapta. Por quê? A amamentação, ela é única, e às vezes você vai comprar um monte de coisa e não vai usar a concha, que é aquela de silicone, bico de silicone, isso daí vocês não precisam ter, tá? Porque a concha, ela não é mais indicada. Ah, mas isso minha mama vaza muito. Tente a rosquinha, de preferência, ou a rosquinha e o absorvente. O absorvente tem que tomar cuidado, trocar, porque pode ser porta de bactéria, de candidíase mamária. E a rosquinha, só que a Amanda tá falando, né, com fralda, a gente geralmente torce essa fralda e aí dobra e amarra e vira essa rosquinha aqui. E outra coisa que você falou da tesourinha, antigamente o pessoal fazia assim. As fotos da minha mãe amamentando são todas assim. Assim. Segurando o tempo todo. E aí ficava segurando o tempo todo realmente essa mama desse jeito. O que acontece? A gente pode entupir os ductos por ficar segurando. Cadê a outra mama? Aqui. Ó, aqui dentro, ó, ela tem esses ductos, tá vendo? Então, o que acontece? Quando a gente fica segurando assim, a gente entope esses ductos. A gente fica apertando essas bolinhas aqui, ó. E aí, depois, eu mesma, uma vez eu fiquei com uma dor num lugar desse. Por quê? Porque a gente impede isso aqui, né? A gente deixa isso aqui sem fluxo de leite. E aí, também é um problema. Então, às vezes, tem gente que fala, eu aprendi assim, mas fulano me falou na maternidade. Tudo bem, mas hoje em dia não é mais a recomendação que talvez antigamente tinha. Então, como a Amanda falou, a melhor pega sempre assim. E muitas vezes faz a tesourinha tentando livrar o nariz. Vou ficar segurando aqui. Como a pega certinha, você faz em C, traz. Você não vai precisar ficar segurando sua mama. Se precisar, deita um pouquinho pra trás. Coloca uma fraldinha embaixo da mama pra amarrar. Então, assim, uma boa pega sustenta o bebê. Não precisa ficar segurando a mama. Senão, a gente fica bloqueando realmente o fluxo ali. O bebê recebe menos leite e tem o risco de entupir esse ducto. E quais são, já que nós estamos falando dessa questão de entupimento de ductos, os sinais de alerta, né? A gente tem alguns, então mama quente, vermelha, né? Dura, que a gente pode pensar que aí tá com alguma questão que a gente precisa observar. O que mais? Sim. Fora da pojadura, mama quente, vermelha, dura, muito engurgitada, que não para, que não amolece nunca. Na pojadura, é natural. Depois já não é, né? Então, assim, febre. Fissura, um mamilo muito esbranquiçado, um mamilo que é muito sensível o tempo todo, que não cicatriza. Por quê? Será que tem alguma coisa na boquinha do bebê? Será que esse bebê tem uma língua presa? Às vezes não tem nada a ver com a mama da mãe, nada a ver com a pega. Tem a ver, às vezes, com a boquinha do bebê. Será que ele tem uma disfunção oral? Né? Então, assim, é esperado que nesse começo seja um pouco mais desafiador, mas as coisas aos poucos elas precisam andar, né? Então, assim, depois de um tempo, tá tudo bem, tá tudo estabelecido, aí lá acontece 5 meses, de repente a mama muito quente, muito vermelha, o que tá acontecendo? Vamos agir rápido, antes que vire uma pré-mastite, uma mastite, isso vai evoluindo muito rápido. Então, às vezes, ter essa bolsinha de gelo que vai ajudar mesmo esse corpo a reabsorver esse excesso, né? Essa inflamação em excesso. Uma bolinha branca no mamilo, que é o ducto obstruído. Então, todos os sinais da pojadura fora da pojadura não são esperados. E a gente pode armazenar também, né, o leite, Amanda, acho que isso também é bem legal da gente falar. E esse armazenamento, ele vai depender. Tem muitas mulheres que, às vezes, elas vão querer armazenar em menor quantidade, justamente porque quer sair de vez em quando, deixar com alguém e tudo mais. Esse leite também pode ser oferecido em copo, em colher dosadora, mas tem as mulheres que vão voltar ao trabalho também. Então, isso, geralmente, a gente sempre indica, né, a fazer com antecedência, né? Pelo menos um mês aí com antecedência, começar a fazer essas ordenhas para chegar isso com mais calma.
como. Então aí na apostila tem todas as informações para vocês, né, sobre como descongelar esse leite, porque assim, a gente ficaria horas aqui explicando, e a gente tem daí informações depois só específicas da volta ao trabalho, mas é legal falar que mesmo para essas mulheres que às vezes não vão armazenar muito, né, há muito tempo, para muito tempo, ainda não vou voltar ao trabalho, mas querem armazenar em menor quantidade para sair e ter um respiro aí no pós-parto, também é possível, né? Sim, e não, tá tudo bem, minha amamentação tá fluindo bem, mas eu quero armazenar um pouco para oferecer, tá tudo bem. O importante é a gente ter os recipientes corretos, então o saquinho exclusivo para isso, de amamentação, ou os potinhos de amamentação, né? E respeitar as normas, então esse leite ele pode ficar até 12 horas na geladeira, né? De acordo com as normas brasileiras. 15 dias no freezer, tem que sempre deixar no fundo da geladeira, não utilizar o micro-ondas para descongelar, sim, sempre em banho-maria, né? Deixar em temperatura ambiente para oferecer para esse bebê. Então, são alguns cuidados. Então, como a gente citou algumas vezes, quando que eu vou extrair esse leite? Se eu quiser armazenar, se eu for voltar ao trabalho, a gente sempre recomenda pelo menos um mês antes, para que seja feito com tranquilidade, você tem um estoque legal, ou até mesmo antes, né? E acho que é isso, né? E as informações estão todas na apostila. Estão todas também, na né? apostila. Depois a gente manda um PDFzinho exclusivo de armazenamento e como aquecer e tudo mais. Não, tá aqui, tá todo na apostila, nem tem, tá tudo incluso aqui. Outra coisa importante a gente falar é que a gente tá falando aqui algumas recomendações e existe uma expectativa e uma realidade para amamentação. E depois para o desmame, para tudo que a gente vai viver na maternidade. Mas tá tudo bem se alguma coisa, às vezes, não sair como esperado, né? Porque existem algumas coisas, algumas situações que acontecem, como eu, por exemplo, tive hiperlactação, né? Tem gente que às vezes tem alguma baixa produção, enfim. Mas tá tudo bem, né? Tudo o que a gente tem nesse processo são coisas que, com a orientação de uma boa profissional, a gente consegue passar por isso com tranquilidade. Então, acho que a gente estuda com uma expectativa, mas a gente tem que sempre lembrar que a jornada da amamentação é individual, né? Muito. Tem mulheres que vai fluir tudo muito bem, tem mulheres que não, né, Marina? Tem mulheres que não vão gostar ali no meio do caminho. Tem mulheres que hoje em dia, a gente tem a gente fala mais sobre a Demer, né? Que é uma angústia ao amamentar. Uma aversão ali nos primeiros 30 segundos a 2 minutos. Você sente uma angústia, você não entende muito bem por que você não tá legal, mas depois flui. E chega a ser, assim, um nojo, um negócio estranho. Você não quer sentir, mas sente. Né? Exatamente. É como se fosse um nojo mesmo, assim, uma angústia. E isso é no corpo. Você sente essa sensação junto, sabe? Não é muito emocional, tem a ver com o corpo mesmo. Porque é uma queda de dopamina, né? Então, ali é fisiológico a Demer. E ela passa, diferente da aversão mesmo, da perturbação, que ela é mais prolongada, normalmente é mais por uma exaustão, ou porque a amamentação, assim, ela já tá chegando ali nos seus limites, não tá muito bom mais pra mãe. A perturbação geralmente tem a impressão que é mais, tipo, com crianças também que já estão em aleitamento há muito tempo. Isso, né? Exatamente. A Demer, ela é mais momentânea e ela passa, são alguns momentos, você sente isso e passa, depois você volta a sentir prazer, tá tudo bem, tranquilidade. Agora, perturbação, não, é o tempo todo, você fica ali numa angústia, às vezes. Isso eu vou falar porque tem mulher que sente e não tem. Você tem uma vontade, sabe, assim, de apertar. Tirar a criança. Não tá legal. E você não quer sentir isso, mas você sente. Então, é importante a gente falar sobre isso, porque tem mulheres que apresentam isso e acham que tem uma coisa errada com elas, Se né? sentem culpadas, ou têm medo de falar e ser julgadas, né? E isso é muito importante, porque no pós-parto, a gente vai sentir muitas coisas mesmo, né? Medos, angústias, tristezas. E a questão
questão hormonal faz a gente pensar muitas coisas às vezes. Como isso, tem mulher que fala assim, nossa, como que eu vou falar que eu tô com nojo de amamentar meu filho, que eu quero tirar ele, porque a sensação que dá é a vontade de tirar mesmo o bebê, assim, sabe? De ficar longe naquele momento e tal. Eu tive perturbação no final, a gente já tava com quase 3 anos, então já tava muito difícil, a criança fica maior, a criança puxa a sua roupa, aí você começa a ter essa sensação. E tá tudo bem sentir isso. Então, assim, nós vamos no próximo episódio, no nosso próximo aulão, falar sobre o pós-parto. E aqui a gente já quer abrir que a questão da amamentação já traz todas essas questões envolvidas de sentimentos também, de tabus que a gente precisa quebrar lá de trás, de mitos que a gente já ouviu, né? Então, por isso, essas informações são muito importantes. E no pós-parto isso fica ainda mais evidente, porque a gente tem um corpo totalmente transformado, em recuperação, e a gente tem uma demanda que não se importa com a recuperação que a gente ainda precisa fazer, né? E recuperação essa demanda física e emocional, mental, né? Exatamente. E assim, essa demanda às vezes é muito grande, e aí tem a questão da sobrecarga mental, tem a questão da hormonal também, tem a questão que às vezes a rede de apoio não está preparada para fazer como você gostaria que fizesse, e isso causa um choque muito grande. Então, não percam, né, Amanda? Com certeza. Tudo tá sendo pensado num segmento, né, Marina? A gente começou falando de gestação, parto, hoje a amamentação, e na próxima a gente vai falar no pós-parto e como lidar com tudo isso. E ainda tem cuidados com o bebê depois. Tem cuidados, que eu sei que também é uma aula muito esperada, que tem muitos mitos envolvidos também. Então, assim, se eu fosse você, né, não perdia por nada, corre lá no grupo se você ainda não correu, porque a gente vai deixar essa apostila, a gente seguiu ela inteirinha, tem todas essas informações pra você ver e rever quantas vezes forem necessárias. E muito mais até, viu? A gente lá tá falando do desmame, tem todas as posições de pega, né, falando certinho do posicionamento. Então, olha lá, opa, surgiu uma dúvida lá no meio do caminho, você abre lá, tá lá fácil. Então, assim, além de todas as reflexões, tudo que a gente tá mandando lá. Sim, e é importante, né, Amanda? A gente não quer que ninguém faça algo que às vezes a pessoa não quer, não tá preparada e disponível pra fazer. Mas seguir as orientações e as tarefas e as reflexões faz muita diferença, porque nós somos profissionais que pensamos muito na maternidade real, né, de como ela é e de como esse processo é, e a gente pensa muito sem julgamento, mas para que cada mulher individualmente, independente se vai dar chupeta, que a gente não falou sobre a chupeta, mas a chupeta é uma questão também, assim como a mamadeira, que a gente sabe que faz sim mal, né, tem os seus malefícios, mas cada mulher deseja, né, e pode escolher o que ela quiser. Então, as que vão precisar por algum motivo ou que vão querer, tudo bem. Mas assim como isso, cada jornada é individual, mas é direito de cada uma escolher baseado em algo que realmente faz sentido, que realmente traz essa segurança de você saber que você pode escolher, né? Se você quer de uma forma ou de outra, mas a informação é direito. E se tá pesado demais, pode procurar ajuda. Procurar ajuda. Isso também é muito importante. Então, assim, pra você, se por acaso, né, por algum motivo, não fizer sentido a reflexão, não saia do grupo, esteja ali presente, né? Acompanhe as coisas, acompanhe o material, porque em algum momento você vai lembrar da gente no seu pós-parto, eu tenho certeza, e alguma dessas informações que a gente trouxe aqui vai fazer toda a diferença pra você. Então é isso, né, Amanda? Sem culpa nem desculpa, né? Adorei. Sem culpa e nem desculpa real, não tem problema, a gente não quer forçar ninguém, mas as reflexões vão estar ali todos os dias, algumas mais leves, outras que tem, né? Dicas de documentários, filmes. Algumas são um pouco mais densas, outras tranquilas, mas todas pensadas para que você tenha um momento melhor possível, e eu tenho certeza que vocês vão pensar muito na gente no pós-parto. Então, a gente espera também, né, Marina, no próxima semana. Dia 25. Dia 25, com o tema pós-parto. Muito bom. Até lá! Até lá, gente! Tchau!